um diploma que eduque para a vida também. E aqui, né, o outro pilar é a alimentação, também nesse sentido de que a pessoa se conscientize do que ela precisa, de que ela precisa se alimentar melhor, saindo dessa coisa do consumo excessivo, comendo junk food. E a partir também do momento que ela tem essa educação mais expansiva, ela consegue identificar isso. E eu esqueci. A gente vai fazer praticamente um programa Vamos à Feira. Sim. A gente pensou isso, sair um pouco dessa ideia do consumo midiático que te força a comer um pouquinho, aquelas coisas tipo Doritos e Fantaúva, que aí ataca a alergia. E o sujeito poder se apropriar de outras possibilidades, assim, além do que a mídia preconiza. E a educação fomentando isso também. Né? E aí a gente chega na saúde. A alimentação que faz a saúde que está aqui agonizando nesse leito. Linda. E aqui a gente quebrando também essas portas de as pessoas terem acesso à infraestrutura, como foi dito aqui antes, de saúde, e também a saúde cuidar de si, né? Então a ideia é montar um programa que contemple esse caminho, que o sujeito que participa da escola consiga participar de uma forma mais integrada da sociedade local dele. Então que a escola se comunique com a cidade, de alguma forma, que o conteúdo seja dado de uma forma a interligar o que está acontecendo em torno desse lugar, né, desse espaço físico da escola, que ela saia desse confinamento e que comece a trabalhar com as questões que são da vida do sujeito, com as questões de alimentação, com as questões de saúde, que ela caminhe para uma outra possibilidade. E sempre lembrando das 3 dimensões, né? Da questão pessoal, da questão regional, no caso do Rio, por exemplo, e pensando no planeta como um todo, os efeitos que isso vai ter no planeta como um todo. Vamos lá? Bom, aqui a gente fez uma casa para ilustrar, na verdade, uma ilustração da estrutura da base familiar, que a gente pensou nisso como o fator principal para a construção do ser humano e de todas as suas relações e ações. Então a gente fez uma casa com teto solar, com uma segurança e tal, com toda a poluição, os carros passando à porta, mas aquela estrutura familiar ilustrada aqui dessa forma, como bem firme, bem forte. Que essa estrutura vai formar um ser humano muito forte, que vai conseguir ter todas as suas possibilidades de fluidez, vão se abrir, porque a gente tem cheio de desejos, vontade, mas a gente só, dependendo da educação que a gente tem, da formação que a gente tem, a gente leva para um lado ruim. E aqui você vem de uma estrutura e consegue abrir esse leque para deixar fluir todas essas possibilidades. Aí aqui a gente também ilustrou uma academia que não é exatamente só de ginástica, mas com um lugar de bem-estar, de bem-estar, de cuidado de si, que uma vez que você tem essa estrutura toda formada, você consegue cuidar de você melhor, da sua saúde, do seu lado espiritual, mental, emocional, do seu corpo. E aí você consegue assim enxergar uma luz no fim do túnel, que aqui é o túnel e a luz. A gente decidiu falar de uma maneira compartilhada para já representar o que a gente pensou para o nosso projeto. A gente pensou, a primeira coisa que a gente pensou é que ele teria que ter uma base sólida. E aí a gente pegou quase todo mundo no grupo tinha pego esse negocinho aqui, que lembrou no grupo da rede, né? Conectividade. E aí os pilares desse projeto seriam Cuidado. Compartilhamento. Compartilhar, cuidar. Compartilhar e o serviço. Servir. O servir. Quer falar mais? Porque o que acontece? Não importa o tipo de projeto que a gente faça, não importa se é uma casa, que ela é toda mágica, que você entra, dá banho, não importa se é uma nova academia, isso tudo não vai importar se você não tiver uma base sólida humana e responsável por trás disso. E essa base sólida humana ela vai passar por esses 3 pilares, o pilar do serviço, de você ver o valor do serviço, o pilar do compartilhamento e o pilar do cuidado, baseado numa prevenção que a gente botou pelo sabonete, que é pra gente a prevenção é a base de tudo, você ter o olhar pelo outro e prever os acontecimentos.
saber os problemas que acontecem, em busca de uma nova era, que está escrito aqui, nova era. Que é o nome do nosso projeto. Nova era. O nosso projeto é A intenção é essa. Isso inclui tudo, né? Educação, tudo que a gente falou ali. Isso é uma visão, é uma base teórica de visão. E o prazer centrado, o prazer no sentido de fazer coisas aprazíveis. Satisfação. Satisfação, que é agradável. Onde Isso o aqui é o bem-estar vinho, seja... né? Eu não bebo, não gosto de vinho. Onde o bem-estar seja o principal caminho. Mentira, eu bebo vinho sim. Quer falar? Então vou já falar. Isso aqui a gente pegou porque, por incrível que pareça, isso aqui representa divisão. Se você fizer uma análise do discurso, ele sempre fala no final, por exemplo, a melhor culinária brasileira e internacional. O Brasil está fora do mundo, se você olhar esse discurso. É Brasil e internacional. O Brasil não é internacional nesse discurso. No jornal ele fala, agora notícias do Brasil e do mundo. O mundo não é Brasil, o Brasil é mundo, né? É isso. E o band-aid ele representa uma coisa ruim, que é você só usa o band-aid depois que você se machuca. Não é homem dar com o band-aid na cara. Não, mas o problema é esse. Não, sério. Você tem que ser algo machucado. Você tem que... Eu não tô com a pele lisa. Não funciona. Que nem vou usar. Isso aqui foi o que a gente tirou. Isso aqui a gente tirou. Não, mas eu falo bom, eu vou ter que maneiro. Ele queria falar sobre. Não, demora uma vez que eu gosto dele. Mas enfim, Então fiquem só com isso. Fiquem só com isso. respondendo lá a pergunta, pensando no indivíduo, no Rio e no todo, né? A gente pensando naquelas mesmas palavras do planejamento, da prevenção, do cuidado, a primeira coisa que a gente pensou é que tem que ser um projeto articulado em rede, onde todo mundo está unido para funcionar. Tem que ter essas bases fortes e integradas em todos os projetos. E essa nova era, que é o nome do nosso projeto, né, ela tem que incluir a educação, a saúde. Mas, acima de tudo, eu acho que é um demonstrativo da responsabilidade de cada um, né? Cada um assumir a sua responsabilidade colaborativamente para começar qualquer projeto que seja, né? E no fim das contas a gente pensou que o pilar maior seria o viver com prazer, porque é onde todo mundo quer chegar, né? Nosso projeto se transformou num site, que seria um portal, que seria uma concentração de informações de pessoas que oferecem serviços e suas habilidades e produtos descartados. Então, por exemplo, se você faz uma obra e você não vai mais usar uma pia e tem uma pessoa que gostaria de uma pia nova, em vez de ela ficar procurando pela cidade inteira, ela poderia ir no site, em vez de rodar a cidade toda e tal, poderia ir nesse site ver, a gente teria todo um cadastro desses materiais e também de pessoas que poderiam... Está provendo o serviço em cima do que ela quer fazer. Então, de repente, relacionado àquele material. Tipo, eu posso até ser classe média alta, fazendo uma reforma na minha casa, gostaria muito de ter um ladrilho hidráulico na minha cozinha. Só que tá caro pra caramba. E se tiver ali no site, eu vou pegar e vou fazer. E de repente alguém já teve uma ideia de um projeto de ladrilho hidráulico, viu que, olha, eu quero fazer ladrilho hidráulico na minha cozinha. E a pessoa vai lá assim, olha, que tal? Eu já fiz assim, assim, assado, toma essa dica. Aí eu vou lá, vou pegar de alguma forma aquele material que ia ser jogado fora e vou reutilizar. Como também pode ser por uma causa de um grupo, tipo, estou precisando reformar parte da minha igreja para a gente fazer um projeto social, tal, e a gente precisa então de um lavabo, a gente precisa de pintar a parede, precisa de material no chão, não sei o quê, e de repente uma grande arquiteta que está fazendo uma obra, tal, não sei o quê, destruiu um espaço que tem um monte de material e tem que tirar rápido. E ali vai estar disponível naquele espaço para ser retirado e ser reutilizado. A gente trabalha a questão da educação ambiental, que a gente não gera lixo, não precisa poluir para levar coisa embora e ficar procurando a cidade toda. Tem a questão do tempo, que em vez de a gente trabalhar contra ele, assim, você estende o tempo de uso das coisas,
que, né, é um paradoxo, né? Algumas coisas, o que a gente tem na mão a gente joga fora, mas o que a gente tem que lidar, que a gente está perdendo, a gente quer voltar, então seria uma aceitação da questão do tempo. E a questão do transporte também foi levantada, de como que a gente levaria isso para as pessoas e tornaria isso acessível para várias pessoas tão longe, que não teriam como buscar. Então isso seria seria uma rede que se ajudaria. Então, por exemplo, se eu preciso se uma pessoa precisar de uma pia estiver lá no Flamengo e outra pessoa vai precisar de uma escada e estiver lá em Botafogo, vai rolar um cadastro como o Clube Ecocar, não sei se vocês conhecem, mas coisa de transporte coletivo, e a gente se organizaria em caronas para os produtos irem sempre nos lugares e eles se ajudariam dessa forma também. E poderia sim ser uma parceria público-privada.